Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui no nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. O canal que está sempre trazendo informações aí para vocês com relação à Previdência e também assistência social. Bom, vamos falar aqui mais uma vez, mas de forma diferenciada, sobre o auxílio-doença, que todo mundo aí está nesse corre, né? Aí de renovação, de prorrogação, de cessação de benefício, mas eu vou trazer nesse vídeo aspectos importantes que você não pode deixar de conhecê-los na hora de solicitar, digamos assim, que sejam umas regras gerais. Eu vou falar também aqui um ponto importante desse assunto, que é a diferença, né? Uma diferença importante para você ficar sabendo é sobre o auxílio-doença. Existem dois tipos de afastamento por auxílio-doença, o B31, tá? E o auxílio B91. Vocês sabem? Coloca aí nos comentários se você já sabia essa diferença. Eu aqui no finalzinho do vídeo, um pouquinho mais para o meio, eu vou deixar essa diferença, porque apesar do valor do benefício, quando você está afastado, né, gozando desse afastamento, o valor pago é igual, tanto num caso como no outro, né, o valor do benefício. Mas, com relação ao 91, tem umas diferenças, porque você tem alguns direitos trabalhistas, digamos assim, não é nem direito previdenciário. Você goza também de uns direitos já que é da consolidação da lei dos trabalhos, né? Então você tem alguns requisitos importantes que são direitos seus também, tá? No B91. Mas eu vou explicar no decorrer do vídeo. Bom, gente, então esse vídeo vai falar realmente sobre aspectos importantes, né? Uma pincelada de um modo geral, para você que vai solicitar o auxílio-doença agora em capacidade temporária. Vou falar aqui, iniciando falando aqui, dando uma definição, né, digamos, o conceito, né? Sei que muita gente diz, eu já sei isso, mas sempre tem gente nova no canal, no vídeo, e gente que já, de repente, já pede auxílio-doença, tá? Já tem uma certa experiência, né? Vem um tempo aí renovando, prorrogando, e tem gente que vai pedir pela primeira vez, que está sem saber nem o básico, né, com relação ao assunto. Então, para quem não sabe, eu vou começar esclarecendo que o auxílio-doença, ele é um benefício do INSS concedido para os seus segurados, né? E quem que é segurados do INSS? Aqueles que contribuem mensalmente, né? Tá lá com suas contribuições em dias, bonitinho. Esse é considerado segurado do INSS. O INSS ele faz uma contraprestação, né, para aqueles que contribuem, né, um sistema contributivo, tá? Ou seja, o auxílio-doença é um dos benefícios do INSS mais utilizados pelos segurados. A própria estatística aí da Previdência vem dizendo, é o benefício mais solicitado, mais procurado. Por isso, aí o governo, com essas diversas ações para tentar diminuir a fila, claro que em outras situações também, mas especificamente muito para os beneficiários aí do auxílio-doença, tá bom? E infelizmente é o mais solicitado, mas também um dos que acabam sendo mais negados. É isso que é o cuidado que você tem que ter para não ter esse benefício negado assim, tá? Então, seja por um erro no pedido, né, um erro do segurado, né, do beneficiário quando faz a sua solicitação, ou pode ser falta de documento, né, documentação incompleta exigida, falta de algum requisito de acompanhamento especializado, tá, que o INSS diz estatisticamente as coisas que mais reprovam. Claro que pode ocorrer também situações aí, né, de peritos, né, mas vamos lá. Bom, então vamos aqui, o que você precisa ter, né, para conseguir esse benefício, tá? Isso que ele está falando que desde 2019 nós já achamos, a nomenclatura mudou para incapacidade temporária, assim como a aposentadoria por invalidez mudou para incapacidade permanente. Mas todo mundo acaba ainda falando aí, né, no meio que a gente trabalha, auxílio-doença é conhecido mesmo, né, no dia a dia, tá bom? Quando vai solicitar no documento, aí tem que colocar incapacidade temporária, né?
que é o texto que agora está na lei, a partir da reforma. Bom, entretanto, a incapacidade temporária, tá? Assim como os demais benefícios previdenciários, ele exigem, tá, gente, olha que exceção, 3 requisitos cumulativamente, tá? Quando diz assim, tem que estar os 3 juntos, não é um ou outro, é os 3 juntos. Tá? O primeiro que eu já mencionei, a qualidade de segurado, ou, dependendo do benefício, está no período de graça. Ter a qualidade de segurado, gente, significa estar com sua contribuição no INSS em dia, estar pagando a Previdência Social ali direitinho, tá bom? Bom, o que é o período de graça? Como eu falei, tá? Indício está no período de graça. O período de graça nada mais é um período em que o INSS ainda considera, após você encerrar suas contribuições, tá? Você ainda é mantido, tá, como segurado do INSS. Tá? O teu período de graça é o período em que você ainda mantém essa qualidade de segurado, mesmo não estando mais contribuindo para o INSS. E tem outro termo também, que as pessoas confundem muito, que é a carência. A carência é quando você inicia o seu pagamento, suas contribuições, e o INSS vai considerar você segurado a partir de 12 contribuições. Tá? 12 contribuições. A partir da 12ª contribuição, você é considerado que você passa de fato a ter todos os direitos que o INSS dá com relação aos seus beneficiários, tá bom? A carência é mínima, 12 meses, e o período de graça é aquele período também, tá bom? Bom, para ter acesso ao auxílio-doença, é necessário que o segurado contribua por 12 meses antes do surgimento da sua incapacidade, tá bom? Tem que ter esse período aí. Mas isso não significa que, se você adoecer, tem algum problema de um acidente, tá? Você pode tentar na justiça, né? Tenta aí os meios. Isso é uma regra, mas existem exceções, dependendo do seu tipo de situação, tá bom? Como ele diz aqui, para toda regra existe uma exceção. Existem casos em que a lei definiu que não é preciso comprovar essa carência mínima em razão da gravidade da situação que impossibilita, tá, a pessoa de continuar trabalhando. Então existem as exceções, mas a regra é essa: 12 contribuições, tá, antes de surgimento aí da incapacidade, tá bom? Esse é um ponto importante. Bom, meus amigos, eu ia falar para vocês também, deixa eu pegar aqui, com relação à diferença do auxílio-doença, né, do B31 para o B91. O auxílio-doença, ele é dividido em 2 espécies, B91 e B31, e são concedidos com base na origem da incapacidade. Então vai depender, né, o analista vai analisar, o perito junto, a origem da sua incapacidade, o que causou, né, qual foi o transtorno, qual foi a situação que o tornou incapaz para o trabalho. O B91, ele é concedido, olha só, importante isso aqui, o B91, ele é concedido no caso de um acidente de trabalho ou doença do trabalho. Tá? B91, acidente de trabalho ou doença do trabalho. Você vê que aí o termo está relacionado a uma situação originária do ambiente de trabalho, ali do trabalho. Já o B31, ele é concedido no caso de um acidente de qualquer natureza. Nesse caso não importa a origem, tá? Basta que esteja ali incapacitando para o trabalho, é o B31. Os 2 benefícios, conforme eu falei lá no início, né? Eles fornecem o mesmo valor, claro, dependendo do seu período contributivo, ou eles fornecem o mesmo valor, tá, que você vai receber durante o período de ficar afastado, tá? Já que o cálculo é o mesmo, né? Vai depender do seu tempo de contribuição. Só que qual é a diferença? Você deve ficar atento. Enquanto o retorno do segurado ao trabalho, né? Entretanto, a grande diferença é na hora que você retorna para o trabalho, tá? Já o B91, como ele diz que é acidente ou doença originária do trabalho, ele vai também ter situações regidas pela CLT, ou seja, o B91 garante direitos trabalhistas também, já que o 31 não garante, não envolve, tá bom? Então, o B31 garante direitos trabalhistas diferenciados, como, por exemplo, quando você retorna do acidente de trabalho, a lei trabalhista lhe garante que você tem que continuar, tem que ser mantido no seu emprego por 12 meses no mínimo, tá? Após o fim do seu auxílio-doença, o chamado período de estabilidade, tá bom?
Então, voltando, B31, acidente de qualquer natureza, volta, não tem essa garantia da estabilidade. O B91, já que é um auxílio-doença originário de um acidente de trabalho ou doença do trabalho, a lei trabalhista lhe garante 12 meses a lei de estabilidade permanente, ainda permanecendo na sua empresa, tá? Ao retorno ao trabalho, tá bom? Com o direito de ser mantido todos os meses também, tá? Recolhimento de FGTS, enquanto o trabalhador esteve afastado, contando tudo direitinho, tá bom, meus amigos? Então, essa é a grande diferença do B91 para o B31, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo, tá? Não ficar muito longo, cansativo, explicando melhor essa situação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Até o próximo vídeo, fique com Deus, estamos juntos.